Bom, boa noite aos heróis da resistência, né, os que permanecem aqui, apesar do cansaço e da fome. Normalmente é porque a gente tem que pensar nas pessoas que estão cansadas e com fome também, né? E essa é talvez a missão maior da representação popular. Eu diria que na minha aula, né, só o senador Pimentel e o senador Antônio Carlos Valadares receberiam a pontuação por participação, né? Sendo um bom professor, enfim, fico feliz em que tenham demonstrado um interesse genuíno em participar desse debate e não só em fazer aquela participação eventual. Eu entendo perfeitamente os compromissos políticos, né, que essa casa demanda dos senhores senadores, mas eu fico entristecido de perceber que a gente não conseguiu, nem mesmo nas nossas pontuações mais incisivas, mostrar a gravidade do que se está discutindo, né? Então, que os senhores senadores permaneçam aqui, acho que é motivo de destaque e amerita, enfim, a presença de ambos. Só queria fazer uma breve correção de início, aproveitar que o doutor Antônio Cirque está lá ainda, para dizer que a votação foi 7-4, não foi 6-5, só para que conste o registro disso no STF. E eu também gostaria de começar essa resposta às indagações do senador Antônio Carlos Valadares para dizer que defender projetos polêmicos requer um pouco mais de coragem e paciência para ouvir, né, e um pouco menos de suscetibilidade. Contraditório é assim, né, e quem não gosta de contraditório polêmico não deveria ser juiz para começo de conversa. Se as honras, né, se as virtudes se sentem imaculadas, é porque não estão acostumadas a entrar em debate de verdade, né? E nós, se vamos para a luta, e aqui eu acho que é questão de luta mesmo, porque o que se pretende é um retrocesso, não pode quem ataca a civilização reclamar a civilidade. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Então, não vou negociar a minha crítica por suscetibilidades frágeis. A minha aula, a propósito, eu lembrei isso durante a sua pergunta, senador, a minha aula no concurso público para professor da USP foi sobre corrupção. Eu dei aula sobre isso e fui aprovado em primeiro lugar na USP por causa dessa aula. Eu sei o que eu estou falando, eu estudo corrupção na base, não a partir da definição do Código Penal. Eu estudo corrupção como determinação mesmo, na realidade. Não me interessa muito jurisprudência e doutrina, não me interessa muito definição legal, embora seja um ponto de partida da criminalização. Quando a gente vai estudar isso, existem, para que o mundo saiba, né, 5 teorias criminológicas consistentes, baseadas em pesquisa empírica, que estudam a corrupção. Nenhuma delas exige relativização de direito processual. Todas essas 5 teorias passam por outros campos. Então, senador, lhe digo isso olhando nos olhos. Se o seu desejo como é o meu desejo também, diminuir a imoralidade no poder público, diminuir a corrupção, isso não passa por esse projeto de lei. E, em geral, não passa por projetos de lei. Mas existem modificações que podem, eventualmente, requerer modificações pontuais que dizem respeito a outros campos, que não o penal. De penas, de criminosos, né, produzidos por esse sistema, nós já temos demais. É hora da gente pensar estratégias não penais. Então, essa aposta, essa insistência, o Foucault tem uma expressão muito bonita para dizer isso, chama isomorfismo reformista. Você reforma para continuar exatamente igual. Quer dizer, daqui a 5 anos alguém vai dizer que precisa de uma reforma no processo penal, uma reforma, mas a gente vai reformar um sistema que é falido. Nós prendemos dessa maneira, nesse projeto penitenciário, há mais de 120 anos. E qual resultado nós chegamos? Houve a consolidação de direitos? Não. Houve a diminuição da imoralidade? Também não. Então, essa crença na ideologia da defesa social que se expressa nessas palavras, eu ouvi isso muito hoje de quem defende o projeto. A vítima tem direitos, a sociedade tem direitos. Escutem isso, companheiros, porque isso é aula número 1. Aula número 1 de direito processual penal. O processo penal não existe para a vítima. Não que a vítima não tenha direitos. Sim, do ponto de vista político-criminal, desde a década de 80, o tratamento das consequências da criminalidade é algo importante. Mas o lugar para isso não é o processo penal, porque se o processo penal receber a demanda da vítima, ele se torna revanchista. A conquista civilizatória foi precisamente empurrar para fora do processo essa pretensão de vingança. E em relação à sociedade, isso vai, para nós, exigir um direito penal simbólico, uma resposta simbólica. Ou seja, eu tenho que explorar a dor das pessoas midiaticamente, quer dizer, eu tenho que privilegiar, antes que as defesas possam ter acesso ao conteúdo, tenho que privilegiar os canais de comunicação que vão divulgar pessoas depondo, sendo presas, para poder utilizar isso como um argumento de que nós estamos fazendo alguma coisa. Toda a legislação penal tem passado por isso. Vocês podem pegar leis simbólicas que não têm aplicação nenhuma, que só existem a pretexto de dizer que parece que nós estamos fazendo alguma coisa. Lei dos crimes ambientais, né? Para que a lei não afetou em nada? A destruição do meio ambiente não passa por essas determinações. Não, mas estamos fazendo alguma coisa. Tem uma lei dos crimes ambientais. E assim, de projeto em projeto, de ataque em ataque,
E aí parece que a crítica é exagerada. Não, exagerada é essa realidade, né? Eu preciso dar digamos, pelo menos a notícia do que acontece fora da imaginação das pessoas que propõem esse projeto de lei. Quando falam assim, ai meu Deus do céu, estão nos confundindo com nazifascismo, parece que esse é o argumento que dói. Claro, porque ninguém quer se comparar com aquele austríaco, né, totalitário do século passado, ninguém quer se confundir com aquele careca italiano, né, maluco, mas será que nós estamos mesmo assim tão distantes desses projetos autoritários? Primeira sugestão de leitura, Autoritarismo do Sistema Penal, do Cristiano Fragoso, acabou de sair. Ele demonstra que nós temos projetos de lei muitíssimo parecidos com aqueles que caracterizaram os regimes autoritários. Essa comparação não é perdida, essa comparação é uma tese aprovada com nota 10. Quer dizer, a academia produz conhecimento, não dá para resistir a isso. Vai discutir o livro, então, e os argumentos, mas não a expressão desse argumento como produto do esforço humano e sincero. Eu estive em Auschwitz, e eu vou falar. Vocês acham que Auschwitz era assim tão ruim do que uma penitenciária brasileira? Então vocês não visitaram uma penitenciária brasileira. Vocês acham que a gente está assim tão longe da ditadura militar? Cadê o Amarildo? E as prisões arbitrárias? E a tortura da polícia? E Osasco? E o genocídio da população jovem negra? Ah, não, a ditadura é coisa do passado. Passado para quem? Então, na medida em que esses projetos pensam em usar uma política criminal alternativa, quer dizer, não, tudo bem, todo mundo concorda, mas de maneira mais ou menos reticente, né? Não vou falar de classe. Não, classe não existe, assim, eu que inventei os pobres, né? Então eles estão na rua. Se os pobres são presos, sempre, e são presos por homicídio, tráfico, posse ilegal de armas, furto e roubo. Esses são 5 crimes que prendem quase todos os homens no Brasil e praticamente todas as mulheres, certo? Esses 5 crimes. E eu falei que tem 1.684 crimes. Mas só esses 5 crimes prendem todo mundo. Então tá, esse é o dado. E aí agora vão dizer, não, então vamos inverter a lógica, vamos colocar na balança também os ricos. E aí, claro, eu posso usar medidas mais ou menos arbitrárias, autoritárias, para tentar fazer isso. Delação de pessoa que está presa, né, delação de pessoa que não pode delatar, etc, etc. Né? E aí, esses argumentos que aparecem como uma tentativa de boa-fé, de uma cruzada moral. Não, mas os presos, né, agora também tem rico preso. Como se eu colocasse mais gente no mesmo prato, resolvesse o problema. Eu já vejo a mesma esquerda padeceu desse problema de dizer que ela agora quer punir, né, a homofobia, o racismo, como se isso fosse a solução, como se o direito penal fosse um mecanismo para a proteção de direitos fundamentais. É incrível isso, né? É uma alienação absoluta. Por isso que eu digo, o direito penal, o direito processual penal, tem na análise técnica dogmática um mérito. Mas é o momento, eu acho, da criminologia crítica assumir um lugar principal na discussão dos projetos. Próximo projeto de lei do Senado, olha, eu tenho um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação que passam todos os dias estudando, porque eu sou professor, certo? É o que eu faço, eu estudo. A gente está lá estudando. Alguém alguma vez foi perguntar, será que dá para fazer uma pesquisa para saber se de verdade esse projeto vai afetar? Não, é tudo na base do achismo, do clichê. Quantas vezes a gente ouviu a palavra impunidade hoje? Delirantes. Impunidade causa crime. Me mostra essa pesquisa. 12 anos eu estou estudando isso, não tem uma pesquisa, é uma mentira, mas está aqui. A sociedade precisa de respostas. Que sociedade é essa? Você está imaginando quem? Quem? É o assinante da revista? Aquela? Quem é essa sociedade? O cara não tem nem representação imaginária consistente sobre a sociedade. Enfim, só para dizer que não é possível atingir os mais ricos sem que isso repercuta negativamente sobre os mais pobres. E essa é a tônica da nossa crítica. Qualquer concessão de direitos fundamentais, seja pela melhor das intenções, é um equívoco, é um retrocesso, é retorno à barbárie. E quem defende isso não pode ser outra coisa que bárbaro. Eu sinto muito se isso afeta a suscetibilidade de alguns. Quero convidar todos a estudar. E se quiserem estudar, por Deus do céu, tem muita coisa para a gente ler em conjunto. E se os representantes do poder popular, e se os representantes das entidades de classe, daqueles que julgam, tiverem interesse de verdade em acabar com a corrupção, bom, bastaria nada mais a gente começar um diálogo mais frutífero, né, e menos polemista, pelo menos nesse nosso encontro já vespertino, tardio, aqui no Senado da República.